Galera, vou trazer um ensinamento sobre prosperidade, mentalidade próspera, ser uma pessoa feliz. O que eu vou trazer? A gente está aqui nessa praia, na beira da praia. É um lugar muito legal e a gente tem que entender que uma diária nesse apartamento não é barato. E por que eu estou te trazendo isso? Vou te trazer um ensinamento e algo que aconteceu numa das nossas empresas. Esse ensinamento possa te trazer algo que tu não venha repetir comportamentos de pessoas que não são prósperas. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vejo que desde o momento que eu comecei a estudar pessoas prósperas, elas têm o mesmo comportamento. São normalmente pessoas felizes, não são pessoas reclamonas, são pessoas que só têm tempo para prosperar de fato, ter uma mentalidade rica, próspera. E por que eu estou te contando isso? Eu vou te contar uma história do que aconteceu no nosso restaurante lá. E vou te contar uma história que aconteceu aqui. E por que tu tem que agir dessa maneira? Porque comportamentos de pessoas prósperas são assim. Vou te trazer primeiro o que aconteceu lá no restaurante. Ontem aconteceu um fato e a gente fica muito triste, mas a gente entende que existem pessoas que não são felizes porque elas não conseguiram desbloquear a prosperidade verdadeira. Lá no nosso restaurante a gente tem uma regra, tem algumas regras, e uma delas é uma servida livre. A gente aprendeu isso em outros restaurantes, a gente visitou muitos restaurantes e de fato existe modelos de restaurantes que fazem assim, o livre é uma servida, então isso é uma regra. Outra que o nosso restaurante é um restaurante saudável, ele não é um restaurante que chega lá e come uma bacia de comida, são pessoas normalmente mais regradas, então é uma servida livre para seguir um padrão, tá? Isso é uma coisa normal, isso existe em vários restaurantes, então isso é uma das regras. Outra regra é, não tem como eu adivinhar quanto tu comeu sem tu pesar. Eu acho que isso faz sentido, né? Eu vou explicar de forma mais clara para vocês entenderem. E ontem foi uma cliente lá, e um casal, e aí essa mulher, ela se esqueceu de pesar. E quanto a isso, todo um diálogo, todo um argumento não teria problema. Só que ela se esqueceu de pesar, então automaticamente quando tu vai se servir e se esquece de pesar, não tem como a gente adivinhar quanto eu vou te cobrar. Normalmente vai ser um livre. E a gente está falando de... O livre é R$35, né, amor? A gente tá falando de R$35, gente. Pessoa próspera. Presta atenção o que é de fato uma pessoa próspera. Então a gente está falando de R$35. É só uma regrinha. Como ela não pesou e foi sentar, então automaticamente a gente tem que anotar um livre. E essa cliente, ela ficou tão braba e ficou com tanta birra que ela foi lá. Quando ela viu que a gente cobrou, né, a menina foi levar lá e levou um livre para ela que ela já tinha comido, ela não tinha como a gente pesar, automaticamente isso é normal. Aí a mulher, ela ficou tão braba que depois que ela comeu, ela foi lá, se serviu de novo um monte de salada, um monte de comida e deixou tudo no prato. Tu entende a diferença de uma pessoa próspera, uma pessoa feliz? Entende a mentalidade de uma pessoa próspera, uma pessoa feliz? E por que eu trouxe uma explicação desse apartamento? Porque esse apartamento é uma diária que não é R$35, entende? É uma diária que não é R$35. Só que a gente tem comportamento próspero. Então tinha algumas coisinhas nesse apartamento que para o nosso nível de exigência é um pouco elevado. Só que a gente não reclama, não reclame aqui para um dono do apartamento. A gente até inclusive se conectou, colocaram nos grupos, são 3, eu acho que sócios que cuidam dos apartamentos. Então a gente não vai reclamar para eles, a gente vai dar um feedback. Olha, aconteceu isso, tá? A lâmpada do banheiro não está funcionando, tal. Dá uma sugestão, arruma para o próximo e tal. Porque a gente entende que existe muitas pessoas que não são prósperas e vão sentar nesse apartamento e vão reclamar no Reclame Aqui, que elas não têm a capacidade, a mentalidade e a evolução de ter esse entendimento. Entende? Porque algumas pessoas são prósperas, verdadeiras, e a prosperidade vem acompanhada com felicidade, vem com riqueza, tanto financeira quanto espiritual. Não é só isso. Então eu estou compartilhando um ensinamento com vocês aqui que aconteceu no nosso restaurante, que são coisas pequenas, né? Pequenas que mostram para ti mesmo que tu não está conseguindo prosperar pelas tuas atitudes e pelas tuas birras. E aí eu fiquei pensando, cara, por causa de R$35, essa pessoa foi lá e serviu de novo no prato e deixou a comida no prato só para dizer que já que pegou, cobrou livre. Eu fico pensando, um monte de gente passando fome. Um monte de gente passando fome e as pessoas fazem isso por questão de birra, por não ter evolução mental, não dialogar, não conversar, sabe? E aí ela foi lá e reclamou no Reclame Aqui. E eu botei uma resposta no Google. No Google. E eu vou deixar aquela reclamação. E eu botei uma resposta, eu criei a resposta. Porque pessoa próspera, ela não reclama.
Pessoa próxima, ela chama pro diálogo, ela conversa. Sabe, para de ser birrento. Se tu quer ser próspero, um dia sentar na beira de um apartamento desse, porque vai ter coisas. A lâmpada do nosso banheiro estava queimada. Em nenhum momento me deixou abalar minha felicidade. Em nenhum momento. A gente nem falou ainda, a gente agradeceu por todos os momentos que a gente passou aqui. E agora eu elegantemente vou fazer uma listinha do que eu vi para ajudar eles. Olha como é que é pessoa próspera. Em nenhum momento isso atrapalhou. Eu não vou pedir desconto na diária. Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou reclamar porque eu sou próspero. Entende? Fez sentido isso para ti? Eu trouxe aqui, expus essa realidade porque minha vida é real. Então aconteceu isso no restaurante. A gente ia chamar para conversar. Inclusive eu chamei, só que ela resolveu ir lá reclamar no Google. E eu dei uma resposta à altura dela. Entende? Então são regras, o restaurante tem regras, lá não tem, são coisas básicas. Imagina como é que eu vou adivinhar quanto que um cliente comeu se ele já se serviu, não pesou e já comeu uma parte, então automaticamente vai no livre. Agora, se essa cliente tivesse como dialogar, não, olha, eu quase não comi nada, eu posso pesar ali agora? Claro que pode, não tem problema, as coisas acontecem, tem? Mas seja uma pessoa feliz e próspera, para de reclamar. Para de gerar confusão por causa de R$35 ou por causa de R$1.500. Para de gerar confusão ou por causa de R$30.000. Seja próspero. Se tu não mudar esses comportamentos, tu nunca vai prosperar. Esse é um comportamento de gente próspera. Faz sentido, bebê? Quer falar alguma coisinha aqui no final? Tá pronto o chimarrão? Pegou essa?